Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Congresso Internacional Online de Dermatologia Veterinária da Anclivepa São Paulo. Meu nome é Fabiana Monte, eu sou professora e coordenadora, uma das coordenadoras do curso de especialização em dermatologia e alergologia da Anclivepa São Paulo, junto com o professor Marconi e a professora Júlia Severo. Eu vou lecionar hoje para vocês a respeito de tricografia, que é um dos exames básicos importantes, né, que nós fazemos na nossa rotina dermatológica. Espero que vocês aprendam bastante com esse tema. Então, vamos lá, vamos começar. Para a gente começar definindo o que é tricografia, a tricografia é o exame microscópico dos pelos. É um exame bem simples, bem fácil de executar, é, não é oneroso, então é um exame barato e que pode nos dar bastante informações importantes para presumir ou às vezes até concluir mesmo um diagnóstico dermatológico. Qual que é a diferença de tricograma e tricografia? Na verdade, enquanto a tricografia é o exame propriamente dito, né, o exame microscópico dos pelos, o tricograma, ele é o conjunto de achados da tricografia. Então, às vezes eu vejo lá uma alteração naquele pelo no tricograma, que já está sendo executado, né? Então, são as alterações que eu encontro nesse exame microscópico dos pelos. Algumas indicações que eu vou abordar com vocês aqui. Então, quais são os objetivos, as indicações, né? Quando que a gente pode lançar mão desse exame? Então, quando eu quero fazer a avaliação do ciclo folicular, né? Quando eu quero avaliar ou, às vezes, diagnosticar algumas doenças parasitárias que eu vou mencionar para vocês, algumas síndromes alopécicas, eles nos dão informações importantes também, e no diagnóstico presuntivo da dermatofitose. Como que é a técnica desse exame? Então, muito simples. A gente vai remover, né, vai avulsionar um grupo aí, um pouco de pelos, né? Isso pode ser feito com os próprios dedos enluvados, então a gente puxa. É importante que essa avulsão dos pelos ela seja na direção, né, que os pelos estão, então na mesma direção dos pelos a gente faz o avulsionamento. E é importante que isso seja de forma vigorosa para que a gente possa avulsionar, inclusive a raiz do pelo. Então tem que ser firme e com cuidado para a gente não quebrar esses pelos que vão ser importantes depois para avaliação. Uma forma também que a gente pode executar, né, esse avulsionamento é utilizando uma pinça. Pode ser uma pinça hemostática. Algumas literaturas indicam a gente usar uma borracha na ponta dessa pinça que a gente utiliza para aquela borracha que a gente utiliza para fazer garrote, por exemplo. Então a gente coloca na ponta da pinça para justamente evitar traumas a esses pelos. Então pode ser feito dessa forma também. E quando a gente vai colocar na lâmina, é muito importante que a gente tente colocar todas as raízes do pelo em uma direção e todas as pontas na mesma direção, que tem um direcionamento é, único, né? Então, com raiz de um lado e pontas do outro para facilitar a nossa visualização. Porque é importante que todo o pelo ele seja avaliado quando a gente vai fazer a tricografia, né? Então, desde os bulbos ou as raízes dos pelos, as hastes, né? A porção medial dos pelos e a porção final. Então, é interessante a gente deixá-los na mesma direção para facilitar essa visualização. O que que a gente vai precisar? Como vocês viram lá, lâmina, né, de vidro, né, que para colocar esses pelos. Então a pinça, né, que pode ser também, a gente, como eu mencionei para vocês, pode ser protegida aí com uma borracha na ponta. E o restante, vocês podem escolher, na verdade, né? Quando eu coloco o pelo na lâmina, é importante que eu fixe esses pelos de alguma maneira. Então, pode ser com lamínula, pode ser com uma fita durex. Eu posso grudar esses pelos numa fita durex e colocar na lâmina. Eu posso pôr uma gotinha de óleo mineral ou óleo de imersão. Então, é importante que esses pelos eles sejam fixados nessa lâmina, né? Para a gente não perder esse material. Esse artigo, por exemplo, né, que é um artigo
publicado na VetDerm e do professor Lissandro, que é um professor da Federal de Viçosa. Eles, por exemplo, nesse artigo, eles fazem essa fixação dos pelos com uma fita dupla face, que é bem interessante também. Então a gente coloca a fita dupla face, que ela vai grudar um lado na lâmina, e do outro lado a gente pode fixar os pelos sempre na mesma direção. Então é uma outra forma da gente montar essa lâmina. E o que que a gente vai visualizar, né? Então, primeira coisa, é importante que a gente inicie essa visualização, essa avaliação dos pelos num aumento menor. E depois, se eu quiser olhar algum detalhe, aí eu vou para o aumento maior, para a objetiva de 40 ou de 100 posteriormente. Bom, os pelos, eles são formados, então, né? Eles têm três porções ali. Eles têm a cutícula, que é essa parte mais externa, essa parte branca aqui seria o córtex, e a medula seria essa porção central. Então, todos os pelos, eles têm que ter a cutícula, a córtex e a medular sempre bem definidas, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui a gente tem um pelo primário. E nessa outra imagem aqui também a gente consegue, né, definir aqui cutícula, córtex e medula. Só que aqui vocês notam que esse pelo ele é mais fino e esse pelo ele tem essa medula, a medular um pouco mais como se fosse fragmentada, menos densa, né? Esse pelo aqui é um pelo secundário. Então, são pelos normais, tá? Então, primário e secundário. Existe também algumas raças de cães que eles têm a coloração diluída, que a gente chama, né? Então, eles têm um pelo, por exemplo, acinzentado, azulado, como, por exemplo, o Weimaraner, ou esse outro cachorrinho que também é Weimaraner, parece meio bege. Então, essas cores que a gente chama de diluídas, né? Então, uma cor bege ou azulada, acinzentada, são colorações de pelos diluídas. Então, o que a gente vai ver normalmente nesses animais, né, na avaliação do pelo? A gente pode ver a melanina, que são essas estruturas aqui mais escuras, né? A gente vê vários, como se fossem grumos de melanina, né? Mas notem que aqui, ainda nesse pelo, a gente consegue diferenciar, por exemplo, a cutícula, a córtex e a medular. Então, eu tenho essas partes bem definidas, e esses agrupamentos de melanina são os micromelanossomas. Isso daqui é um pelo normal também, né? É importante que a gente saiba disso, porque mais para frente eu vou falar da alopecia por diluição da cor. Então, esse aspecto ele vai mudar um pouco, tá? Aqui tem uma outra imagem também mostrando o pelo primário e o pelo secundário. Então, em ambos a gente consegue definir muito bem a cutícula, a córtex e a medula, aqui da mesma forma. Então, vamos começar falando da avaliação do ciclo folicular, né? Eu consigo avaliar, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, pessoal, mas o ciclo folicular ele é composto, né, pela fase anagênica, que é de crescimento do pelo. Existe uma fase de catágeno, né, que é uma transição entre a fase de anágeno e a fase de telógeno. Quando a gente chega na fase de telógeno, o pelo ele para de crescer e logo ele vai ser expulso daquele folículo, né? Ele vai deixar aquele folículo para que um outro bulbo anagênico seja, então, substituído, né? Eu consigo avaliar em que fase esse pelo está, em qual fase folicular, quando eu avalio o bulbo, ou mesmo, ou seja, a raiz do pelo. Então, por exemplo, os pelos que estão na fase anagênica, eles têm o bulbo mais arredondado, às vezes em forma de vírgula, né? E mais pigmentado, como nessas imagens aqui. Então, eu sei pela característica morfológica dessa raiz que esse bulbo ele é da fase de anágeno ou bulbo anagênico. Então, lembre, ele é mais arredondado e ele é mais pigmentado. E ele tem essa curvatura aqui, tá? Já os pelos na fase de telógeno, eles têm as raízes bem marcantes também, não é difícil a gente identificar. As raízes ou bulbos pilosos, né, em forma de lança. Então, eles são bem pontiagudos, como vocês podem ver aqui, né? E eles não são tão pigmentados como o bulbo anagênico. Então, isso a gente consegue diferenciar facilmente, tá? E o bulbo catagênico, que é aquela que é na fase catágena que o pelo tá e é da transição entre a fase anagênica e da telogênica, ele tem esse formato. Na verdade, é,
Ele é uma transição entre as duas fases. Então, ele é um pouco pigmentado, não tanto quanto o bulbo anagênico, e ele tá, não é tão arredondado, mas ele também não é naquela forma de lança, tá? A gente vê menos bulbos anagênicos, desculpe, catagênicos, tá? Na tricografia, porque eles são bastante transitórios, né? A porcentagem de pelos nessa fase de catágeno, ela é de 4 a 7% apenas, tá? Bem, e aí, gente, eu não sei se vocês já leram a respeito disso, mas assim, quando eu faço uma avaliação, né, eu puxo o pelo e olho no microscópio, o que que a gente espera? Que nós tenhamos pelos nas várias fases. Então, a gente vai encontrar pelos na fase de anágeno, pelo na fase de telógeno, né, catágeno menos. Isso é o normal, né? E qual que é essa variação? Isso depende muito. Às vezes, dependendo da raça, dependendo da temperatura, do período de luz do dia, o fotoperíodo, tudo isso influencia ao tempo dessas várias fases de anágeno, telógeno e catágeno, né? Agora, se eu quiser saber a proporção, né, que o animal tem, será que o animal tem qual é a proporção de pelos anágenos e telógenos? Que às vezes isso é interessante fazer, né? Quando eu quero saber se o animal está tendo, por exemplo, um defluxo telogênico, né? Qual área é interessante a gente coletar esse material para eu ver essa proporção? Então, alguns artigos, né, eles têm citado que para eu fazer essa amostra, para eu fazer essa proporção entre pelos anágenos e telógenos, é interessante que a gente colete o material da escápula, do ombro, no caso, então da região da escápula. Essa é a região que a gente vai coletar um tufo, né, um grupo de pelos para avaliar essa proporção entre anágeno e telógeno, tá? E como eu havia falado para vocês, existe muita diferença nessa proporção com relação ao clima, né? Temperatura, então fotoperíodo, raças, tá? Aqui, por exemplo, nesse artigo, eles avaliaram essa proporção nas raças Boxer e Labrador, tá bom? Então, no verão existe uma proporção específica, no inverno outra, tá bom? Mas o que que a gente espera? Como eu falei para vocês, que a gente espera que tenha pelos anágenos e telógenos, tá? Então, a gente vai coletar, por exemplo, da região do ombro, se eu quiser ver essa proporção, eu vou coletar aproximadamente 100 pelos, né? Porque é difícil a gente contar um por um, mas é aproximadamente 100 pelos, eu vou fazer essa proporção. O que que não é normal? A gente vê somente, por exemplo, pelos telógenos, como nesse caso. Ó, a gente está vendo aqui, ó, o bulbo em forma de lança, aqui também, olha, todos os bulbos na forma de lança, que é a fase telogênica. Quando, assim, a maioria, ou quase a totalidade dos bulbos estão na fase telógena, a gente pode estar diante de um defluxo telogênico. Quando eu tenho a cessação desse crescimento do pelo, esses pelos atingem a fase telogênica ao mesmo momento. Isso pode provocar falhas de pelo, pode provocar alopecia ou uma hipotricose. O que que pode gerar isso, né? Então, o que pode gerar são alterações metabólicas, estresse, né? Gestação, amamentação, doenças endócrinas. A própria alopecia X eu posso ver, né? Porque é uma dormência folicular, eu posso ver todos os pelos na fase telogênica. Então, essa é uma informação importante, tá? Existe o defluxo anagênico também, que está mais relacionado quando o animal ele está, por exemplo, algumas doenças metabólicas são citadas, mas, por exemplo, quando o animal é tratado com alguns quimioterápicos, tá? Então, isso pode acontecer também dos pelos estarem todos na fase de anágeno, mas isso é mais difícil a gente visualizar, tá? Aqui um exemplo, né, como eu já tinha mencionado, de uma alopecia X, que é bastante comum na raça Spitz alemão, e então eles fazem geralmente alopecias, né? Nessa região pode ser perineal, região do dorso, membros, né? Flancos, aqui nos membros pélvicos. E, por exemplo, o tricograma desse animal, que se a gente for avaliar, né? É desse animal exatamente, ele tem os pelos, não dá para ver todos aqui, mas acreditem em mim, na fase telogênica. Então, isso pode ser um indício de que realmente aquele animal ele tem alopecia X, tá? Pessoal, espero que vocês estejam entendendo tudo, né?
Eu acho que não é difícil, tá? Vocês procurem vocês fazerem essa avaliação. Vocês vão ver que não é difícil a gente identificar, fazer essa identificação das raízes, né, pilosas, tá? Vamos falar de algumas síndromes alopécicas em que o tricograma ele ajuda a gente também. Por exemplo, a alopecia areata, não sei se vocês já ouviram falar, é uma doença genética que acomete algumas raças, como por exemplo o Dachshund, né? Esses animais eles podem ser acometidos, e eles começam a fazer áreas alopécicas que podem estar distribuídas na face, né? Na região da região cefálica, nos membros, né? Na região do tórax. E normalmente essa alopecia areata é uma alopecia que não causa prurido, é uma alopecia não inflamatória. E aí, claro, né, a gente vai fazer os exames básicos antes, então a gente vai, de repente, fazer o raspado cutâneo, a gente vai fazer, né, uma cultura fúngica, mas aí você não consegue, né, às vezes, é, entender por esses exames qual é o possível diagnóstico. A tricografia, ela tem indicação aqui, né? E o que a literatura cita é que uma indicação de que essa alopecia, né, ela pode ser alopecia areata, é a presença de pelos na fase telógena, que a literatura chama de exclamation point, ou pelos na forma de ponto de exclamação. Dá para a gente. Não é exatamente um ponto de exclamação, mas é aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, o bulbo telógeno ele é bem afilado. Lembra que eu mostrei para vocês? Ele acaba bem afilado. Aqui parece que tem um abaulamento na ponta dessa raiz. Então, isso seria o exclamation point característico dessa doença, tá? Então, aqui também, ó, aqui é uma foto, né, do livro mostrando, então, que aqui tem como se fosse um abaulamento no final desse bulbo telogênico, tá? Claro que isso vai sugerir para a gente a possibilidade de alopecia areata, então já ajuda a gente a presumir o diagnóstico, mas o diagnóstico definitivo dessa enfermidade é por meio do exame histopatológico, tá? Essa semana a gente atendeu aqui em Curitiba, onde eu tô, um animal com suspeita de alopecia areata. Então ele tem, né, algumas áreas alopécicas aqui na ponte nasal. Notem que é uma ampla área alopécica, né, na região peitoral, no abdômen, membros pélvicos, né, as superfícies ventrais e a superfície aqui dos membros pélvicos, a face lateral. E fazendo, então, a tricografia desse animal, a gente viu, se vocês olharem com cuidado aqui, vocês vão ver que aquela fase, esse bulbo telogênico, ele não está tão afilado, ele tem um abaulamento aqui, que seria esse exclamation point, tá? Então, esse animal, ele vai fazer histopatológico, vai fazer biópsia para concluir o diagnóstico pelo exame histopatológico. Outras síndromes alopécicas, por exemplo, a displasia folicular, né, as displasias foliculares. Dentre as displasias foliculares, existem as displasias, né, relacionadas à cor, que na verdade, o que é uma displasia folicular? É uma má formação do pelo, né? E tem algumas que são relacionadas à cor. Por exemplo, a alopecia por diluição da cor e a alopecia dos folículos pretos, que é uma má distribuição da melanina nesse pelo, nessas hastes. Isso é uma doença genética, né? Predispõe, algumas raças são predispostas. Existem as displasias foliculares não relacionadas à cor. Elas podem ser cíclicas, né? Por exemplo, a alopecia sazonal do flanco, a alopecia pastosa, que a gente vê, por exemplo, esses pelos mais na fase telogênica. E pode ser a displasia folicular primária, genética mesmo, que é estrutural. Então, eu vou falar das relacionadas à cor aqui e vou mostrar também a displasia folicular genética, tá? No tricograma. Então, vamos começar com a displasia por diluição da cor. O que seria a cor diluída, né? Cor diluída é quando eu tenho aquela cor que eu mostrei para vocês no início da aula, cinza azulado ou uma cor mais bege. Aqui tá meio estranho, né? Não sei se é bege, se é cinza, mas essas cores diluídas. Então a literatura cita isso. Então são cores diluídas, cinza, azulado e a bege, né? Isso seria o normal, certo? Lembra que eu mostrei para vocês? Eu tenho lá a cutícula, eu tenho os micromelanосsomas, que são os grumos, né? Como se fossem grânulos de melanina, mas notem que eles estão distribuídos de maneira regular, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? E eu tenho a evidência aqui de cutícula, córtex e medula bem definida, né? Esses animais, eles
tem alopecia por diluição da cor. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, aqui é uma cor meio cinza, né? E aqui a cor caramelo. Então, essas são consideradas cores diluídas. Nem todo cão com cor diluída vai ter displasia. Pode estar normal. Mas, por exemplo, notem que ele tem uma falha de pelo aqui. Esses animais eles têm falha de pelo, que pode ser alopécico mesmo ou por hipotricose. Esses animais aqui, ó, esse York, ele tem displasia dos folículos pretos, né? O que que acontece nesse animal? Nessa displasia. Somente a cor preta, né? Somente as áreas onde tem pelos pretos é acometida. Então, notem que aqui o pelame está até, né, longo, e na parte onde o pelo é preto, esse animal ele tem hipotricose. E aqui também, eu não sei se vocês conseguem notar, mas aqui eu tenho uma hipotricose exatamente na área de pelame preto, tá? Então, isso é bem evidente quando a gente vai avaliar o animal. O que que acontece nessas displasias, tá? Seja dos folículos pretos ou por diluição da cor. Os, aqueles grânulos de melanina, eu não sei se aqui dá para ver, mas eu vou mostrar em outras imagens. Eles são distribuídos de maneira irregular, são macromelanossomas que a gente chama, e esses grânulos maiores de melanina, eles fragilizam o pelo, por isso que há a perda do pelo, né? E o animal faz alopecia e hipotricose. Então, nós temos aqui, menos evidente, mas eu não sei se vocês conseguem ver aqui os pelos, eles não têm, não está muito evidente essa cutícula, córtex e medula, né? Aqui são de animais que nessas imagens são de animais que nós atendemos, né, com displasia folicular, mas essas imagens de livro, que são sempre mais didáticas, demonstram bem isso. Então, o que que a gente tem, ó? Aqueles grânulos de melanina, olha, grânulos maiores, então são macromelanossomas, e eles, o que que eles fazem? Eles meio que distendem aqui a cutícula, né? Não fica não fica uma haste regular, retinha. Então, isso fragiliza o pelo e o pelo se quebra. Da mesma forma aqui, ó, a haste ela fica irregular, né? Ela tem como se fossem nódulos na haste, não é nódulos, pessoal, mas alteração aqui do contorno da haste, né? E a gente perde um pouco, tá vendo? Aquela relação de cutícula, córtex e medula. Aqui também eu não consigo definir, tá? Então, isso que a gente vai ver na tricografia, que é um exame muito simples, né? Obviamente que esse diagnóstico ele é por histopatológico também. Eu não consigo concluir o diagnóstico aqui, mas isso já me dá um suporte para eu concluir o diagnóstico depois, né? Eu já tenho o diagnóstico presuntivo aqui na tricografia. E aí eu tenho também as displasias não relacionadas à cor, né? Existem as displasias não relacionadas à cor, que é aquela, né, alopecia sazonal do flanco, apostosa, e a displasia folicular genética, que é uma má formação do pelo mesmo, né? Então, é da mesma forma, né? Então, os animais, algumas raças são predispostas, por exemplo, o Doberman Pinscher, o próprio Pinscher, né? Esses animais também, eles fazem quadros de hipotricose ou alopecia, às vezes mais graves, mais amplas, né? Normalmente a alopecia ela é não inflamatória, sem prurido. E na tricografia, o que que eu vou ver? Aqui são pelos normais, né? Esses aqui. E aqui está um pelo completamente disforme, né? Mais fino, mais frágil, né? Isso que a gente visualizaria na displasia folicular genética. E assim, algo muito importante também, onde o tricograma ele ajuda muito a gente, é na alopecia autoinduzida. Vocês viram que eu coloquei um gato aqui, né? Não é à toa, tá? Por quê? Os gatos, quando eles têm prurido, é, os gatos, eles podem se lamber excessivamente e aquilo é prurido. Só que às vezes o tutor, o responsável, ele confunde essa lambedura excessiva com um banho normal, né? Muitos gatos, eles se escondem para se lamber, né? E é difícil, às vezes, para o responsável identificar aquela lambedura, aquela lambedura, ela está excessiva, e é aquilo que está gerando falha de pelo, né? Então, os gatos, às vezes, quando você pergunta se o animal, né, vem um animal lá com falha de pelo, e você pergunta, ele está coçando? O responsável fala, não, não está coçando. Mas, na verdade, ele pode estar. Então, a tricografia, ela vai nos ajudar nisso.
saber se aquela alopecia, aquela falha de pelo, ela está sendo induzida pelo próprio paciente. Então vamos lá, o que que é uma haste pilosa normal, né? A haste pilosa, o final do pelo. O pelo, ele termina afilando, ó, como nessas imagens aqui, tá? Então aqui tem o pelo, né, a haste, aqui está o final da haste, né, a extremidade, que eu quero dizer. Então ela termina afilando. E essa imagem aqui é o pelo normal de um gato mesmo, tá? O que que acontece na alopecia autoinduzida? As hastes pilosas, as extremidades, elas ficam fraturadas, elas ficam quebradas, elas não terminam afilando. Então a gente olha o final, né, a extremidade dos pelos aqui, elas estão todas fraturadas. Então eu sei que aquela alopecia, ela é autoinduzida. Se é por alergia, né, depois, aí eu preciso depois investigar qual tipo de alergia, se é por pulga, se é por alimento, né? Ou se o animal tem uma alopecia psicogênica, onde ele também arranca o pelo, aí eu vou ter que conduzir clinicamente. Mas essa informação de que o animal ele está realmente induzindo aquela alopecia, ela é muito importante, tá? Então, é um exame relativamente simples que nos ajuda muito. Por isso que é importante colocar os pelos sempre na mesma direção na lâmina para que eu possa visualizar que a maioria das hastes pilosas ela está fraturada aqui, tá? Uma outra doença que pode, em que a tricografia ela pode nos ajudar é a adenite sebácea, que é uma doença genética também, em que eu tenho uma destruição autoimune das glândulas sebáceas, né? Então, por exemplo, o Akita, ele é bastante acometido. Notem que as alterações clínicas, elas são falhas de pelo, como nesse animal, né? O animal fica com o pelo mais, né, mais sem brilho, pode ter alopecia ou hipotricose, como vocês vão ver, né? O pelo ele deixa de ficar bonito também. A pele ela fica mais ressecada. A gente olha, por exemplo, a orelhinha, né? Aqui o pavilhão, parte interna do pavilhão auricular é bastante ressecada, né? Pela falta aí de sebo mesmo, né? E um achado bastante importante são os cilindros foliculares, né? Que a gente olha o pelo, parece uma sujidade no pelo, né? Então, aqui estão as imagens quando a gente puxa o pelo dos cilindros foliculares, né? Bem comum nessa enfermidade. Os cilindros foliculares, eles não são específicos da adenite sebácea, tá, gente? Mas eles podem estar presentes. Então, normalmente a gente avalia aqui, a gente olha, então os cilindros foliculares estão presentes. Como que eu vejo esses cilindros foliculares na tricografia? É isso daqui, ó. Então, é queratina aderida às hastes pilosas, tá? É claro que isso não é específico da dendrite sebácea, mas pode ajudar a gente a montar ali o nosso plano diagnóstico, né? Existe também uma alteração no pelame, que é a tricorrex nodosa. Não sei se vocês já ouviram falar. O que que é tricorrex nodosa? É quando o pelo ele fica com esse aspecto aqui. A literatura cita como se fosse dois pincéis unidos, assim, ó, né? As hastes dos pincéis unidas, aspecto de vassoura também, né? Que na verdade é quando eu tenho uma fragilidade da cutícula, né? E o pelo aqui, ó, ele tá quase quebrando, né? Então ele fica com esse aspecto de pincel ou de vassoura, e ele pode se quebrar, né? E isso pode resultar em hipotricose ou mesmo alopecia. O que que causa tricorrex nodosa? Normalmente são traumas, são agressões externas. Então, por exemplo, secador muito quente, escovação muito vigorosa, é, shampoos muito agressivos, e, né, escovação, e normalmente está relacionado com fatores externos, né? Então é importante eu identificar para eu saber como que esse animal está fazendo a manutenção dos pelos e aí para a gente orientar o tutor. Uma outra alteração também que a gente pode ver nos pelos também, que é relacionada a fatores externos, a manejo do pelame, é a tricoptilose, que nada mais é que a extremidade do pelo, ela fica aberta. São pontas duplas ou triplas aí no caso, né? São as famosas pontas duplas que tem em humanos também, né? Então, se a gente começa a ver muito desses pelos na tricografia, como nesse caso aqui, ó, tá vendo? Várias extremidades dos pelos têm essas pontas, né? Pontas como se o pelo se abrisse. Então, essa tricotilose, né?
ela está relacionada também com traumas externos. Então, escovação muito vigorosa, shampoos agressivos, ou excesso de escovação, excesso de banho, secador muito quente. Então, a gente vai ter que mudar o manejo desse paciente, tá? Eu consigo diagnosticar doenças parasitárias? Consigo. Por exemplo, a demodiciose ou a sarna demodécica, uma das formas da gente fazer diagnóstico para exame parasitológico é por meio da tricografia, né? E ela é muito legal, né? Esse método é muito legal, principalmente nas áreas, por exemplo, periocular, como nesse caso aqui, ou nas extremidades distais, nos dígitos, onde às vezes o raspado ele fica difícil, né? Então, vamos supor, o animal só tem uma alopecia periocular, ou às vezes ele só tem pododemodiciose. São áreas que é difícil a gente fazer o raspado. Então, uma forma da gente diagnosticar é por meio da tricografia. Então, eu faço também a avulsão dos pelos, pode ser com pinça ou, né, com os dedos. E aí, o que que eu vou ver? Quando eu puxo o pelo da raiz, né, tirando o bulbo, quem que vem junto? O ácaro, né? Então, aqui é uma imagem de uma tricografia, de um tricograma diagnosticando aqui a demodiciose. Aqui tem vários ácaros. É bem simples esse exame, pessoal, é bem fácil de ver, tá? Um outro ácaro que a gente consegue diagnosticar pela tricografia é o Linksacarus radovsky. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A doença chama-se linksaccariose. Ela é comum em algumas regiões do Brasil, principalmente regiões litorâneas, né? Eu já atendi em São Paulo, aqui em Curitiba eu nunca vi, né, nenhum caso. É, parece que no litoral do Nordeste é comum. É, Florianópolis tem caso, Rio de Janeiro tem bastante caso. O que que a gente vai ver? A linksaccariose, ela é conhecida como o ácaro do pelo do gato. Então, quando a gente olha o gato aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem vários pontinhos aqui, ó, juntos, parece até um cilindro folicular, né? Mas tem alguns pontinhos aqui, tá vendo pontinhos pretos na pelagem branca? Aqui também, ó, tem alguns pontinhos no pelame do animal. Quando a gente então faz a tricografia, eu avulsiono esses pelos e olho no microscópio, eu vou visualizar o ácaro. Então, o ácaro ele tem esse formato aqui, né? Aqui é uma tricografia, foi usado um durex para fixar na lâmina. E aqui eu vejo ó, o Linksacarus radovsky e o ovo, né? A gente consegue ver ovos também. E aqui já eu concluo o diagnóstico na própria tricografia, tá? Aqui nessas imagens são outros ácaros, né? Outros, na verdade, é, outras enfermidades que podem ser diagnosticadas também pela tricografia. Aqui são ovos de piolho, né? Que ficam aderidos ao pelo, e aqui é um ovo de Klebsiella, que é um outro ácaro também, né, que pode acometer cães e gatos. E todos eles, viu, pessoal? Piolho, Linksacarus, né, a própria Klebsiella podem provocar prurido, podem provocar alopecia autoinduzida, tá? Então, pela tricografia, a gente muitas vezes consegue concluir diagnóstico dessas enfermidades, tá? Aqui, só para vocês verem, às vezes a gente consegue ver o próprio piolho, né? Que é o Felicula subrostratus, que o piolho, na verdade, ele é considerado um inseto, né? Esse Felicula subrostratus é o piolho do gato, né? Então, às vezes você vai puxar o pelo ali, às vezes você consegue ver além de ovos, né? Aqui tem o ovo, o próprio piolho, tá? E aí, para a gente concluir, né, as enfermidades que podem ser diagnosticadas com a tricografia, a dermatofitose, que são doenças fúngicas superficiais, né, que acometem tecidos queratinizados, e a principal manifestação é a alopecia. Então, acomete tanto cães quanto gatos. No gato, a dermatofitose ela é mais comum, então provoca, né, áreas alopécicas que podem ou não ser circunscritas, como essas aqui. Se eu suspeito de dermatofitose, além da lâmpada de Wood, o que que eu posso fazer? Isso é bem importante, né? Nos ajuda bastante. Eu posso coletar os pelos ao redor dessas áreas alopécicas aqui, então os pelos da periferia. E o que que eu vou ver, né? Eu notem aqui que tem alguns pelos, esse pelo tá normal, mas se vocês olharem com calma aqui, vocês vão ver que tem várias, como se fossem várias bolinhas que ficam aqui, no caso, ao redor do pelo. Aqui a gente consegue ver também. Só que notem que esse pelo aqui, ele está desgastado, ele está inchado, a mesma coisa aqui. Então, quando a gente fizer essa coleta, eu vou primeiro olhar no menor aumento, eu vou procurar no menor aumento esses pelos que estão mais feios, né? Que
meio que perderam essa, essa proporção lá entre cutícula, córtex e medula, não tem mais essa definição. Nesses pelos inchados, eu aproximo, eu vou na objetiva de 40 ou na de 100 para tentar visualizar esses artroconídeos. São os artroconídeos do dermatófito. Aqui, no caso, o mais comum seria o Microsporum canis. Então, eu vejo essas várias bolinhas ao redor do pelo, da haste pilosa, que são os artroconídeos, tá? Uma forma mais fácil de tentar visualizar isso é corar. Isso é uma dica que a gente dá que facilita, porque não é muito fácil visualizar, né, esses artroconídeos sem a coloração. Quando eu coro, então, quando eu puxo o pelo e coro essa lâmina, pode ser no durex, enfim, eu coro esses pelos. Pode ser com o último do panótico, aquele roxinho da coloração de panótico, eu vejo muito mais facilmente os artroconídeos que estão aqui, ó. Olha, aqui tá o pelo, gente, ó. E olha aqui os artroconídeos ao redor do pelo, olha que bonito. Então, quando a gente cora com o terceiro corante do panótico, facilita bastante a visualização. E nessa outra imagem, né, também, aqui é o pelo, tá, é a haste pilosa. Aqui eu tenho, aqui eu tenho hifa, ó. Além dos artroconídeos, eu consigo visualizar hifa, né? Porque os dermatófitos, eles são fungos, e são fungos hifoides, tá bom? E os artroconídeos aqui. Então, corar a lâmina facilita bastante a visualização. Bem, eu espero que eu tenha conseguido passar a informação para vocês. Então, repetindo, né? A tricografia é um exame bastante simples, não é oneroso e pode nos ajudar bastante em alguns diagnósticos. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, vocês podem me mandar o e-mail, eu vou deixar aqui disponível para vocês. Então, um abraço a todos, muito obrigada pela atenção.